Começa nesse instante a coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciando o primeiro pacote econômico do governo Lula. Vamos ouvir. O ano passado foi um ano muito complicado do ponto de vista da gestão fiscal do país. A economia, na minha opinião, tomou uma série de medidas muito irresponsáveis, sem considerar as consequências que adviriam, né, no futuro próximo, né? Nós estamos vivendo essa situação. Nós procuramos, na PEC da transição, explicitar com transparência, em comum acordo de todo o governo eleito, de que a gente tinha que explicitar o que estava acontecendo, né? E, para ser bastante sucinto, uma vez que depois os secretários vão esclarecer as medidas, mas foi encaminhado em agosto do ano passado um orçamento para 2023 com 1,5% do PIB a menos na receita. É isso. Caía de 18,7% da receita para 17,2%. 18,7% do PIB de receita para 17,2% do PIB de receita. Então, e no que consistia isso? Nas chamadas desonerações. Foram sendo tomadas uma série de medidas, inclusive no dia 30 de dezembro, foram tomadas medidas pelo governo anterior, sem nenhum compromisso com o governo eleito, sem nenhuma comunicação com o governo eleito, envolvendo Marinha Mercante, IOF de instituições não financeiras, desoneração de PIS/COFINS de querosene de aviação, e por aí vai. Uma série de medidas foram sendo tomadas que foram corroendo a base fiscal do orçamento de 2023. Então, se vocês considerarem que 1,5% do PIB é 150 bilhões, aqueles 230 bilhões, se você subtrair o PIS/COFINS da PEC de transição, cai para 200. Se você tirar 150 das desonerações, cai para 50. Então, o nosso problema fiscal é exatamente 150 de desoneração e 50 de aumento de dispêndio. Basicamente, o dispêndio relacionado à transferência de renda. Portanto, é algo que não pode ser cortado, porque as famílias hoje estão numa situação que necessitam desse auxílio, inclusive porque parte delas está endividada, razão pela qual, na minha volta de Davos, nós vamos começar a formatar e anunciar o programa Desenrola, que visa justamente resgatar essas famílias, o crédito dessas famílias no mercado. Hoje elas estão negativadas, são 70 milhões de CPFs negativados no Brasil em função da situação do lado monetário da economia, que foi o aumento da taxa de juros de 2,25 para 13,75. Tem gente que se incomoda quando eu falo de fatos relativos à política monetária, mas fatos são fatos, né, senador? De 2,25 para 13,75 é um fato, não estou fazendo juízo de valor. E que isso desorganizou o sistema de crédito no Brasil é outro fato. Também é só perguntar para os bancos o que aconteceu com a inadimplência nesse período. Então, esse é o pano de fundo da situação que nós estamos enfrentando. Nós não estamos aqui reclamando que somos governo, nós estamos festejando que nós somos governo, porque nós vamos arrumar a casa e fazer a economia crescer. Disse e repito também que nós temos uma agenda conjuntural, né, que é de 90 dias. Essas medidas vão ser acompanhadas passo a passo. Se houver alguma frustração, nós vamos refazer os cálculos e tomar outras medidas, mas nós vamos perseguir esse objetivo. Qual é o objetivo? De que a despesa se aproxime da de 2022, como proporção do PIB, e que a receita se aproxime de 2022, como proporção do PIB. Me parece muito autoevidente
que essa é uma, né, é um rumo adequado para a situação que a economia vive hoje. Aproximar a receita da de 2022 como proporção do PIB e a receita, a despesa também. Ou seja, tentar equilibrar o orçamento ainda esse ano, lembrando que nós podemos ter frustrações e que essas frustrações devem ser compensadas por outras medidas à medida que o ano transcorre e que a gente faça o acompanhamento do que está acontecendo.